Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa última aula sobre escatologia e Apocalipse. Louvamos a Deus e a Ele rendemos toda a honra e toda a glória. Ele nos tem sustentado até aqui. Louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Taú, Alves Rosa, pastora Dagma, nosso coordenador, pastor Roberto Joaquim da Cruz, pela oportunidade. Muito bem, estamos estudando escatologia e Apocalipse. E na aula de hoje, finalizaremos estudando o milênio, novo céu e nova terra. Os irmãos já sabem, questões polêmicas serão deixadas de lado, as imagens são meramente ilustrativas. Tá? Não se choque com as imagens, mais uma vez eu repito, são simplesmente ilustrações para facilitar o aprendizado. Esse é o mapa escatológico. Nós já estudamos essa sessão na primeira aula, estudamos essa sessão em 2 aulas, né? Muitos detalhes, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Muitos personagens aqui, muita controvérsia, muito entendimento enganoso sobre o que vai acontecer aqui. Nós esclarecemos alguns desses entendimentos aí. Muito bem. E finalizamos a aula passada mostrando Jesus vindo e vencendo as nações que, vamos dizer assim, encurralaram Israel a fim de destruí-la para sempre. Cristo vem em glória, né, com a igreja, nós mostramos isso à luz da palavra de Deus, e vence o falso profeta e o anticristo, e eles de pronto são jogados no lago de fogo e enxofre. Jesus julga as nações que apoiaram Israel e as nações que não apoiaram serão distintas, né? Inicia-se, então, um período milenial. Né? É essa nossa meta de hoje, entrar nesse período milenial, falar um pouco sobre o juízo final, novo céu e nova terra e finalizar. Ser um pouco mais rápido do que as aulas passadas, né? Muito bem. Vamos passar aqui. Estamos aqui. Né? Vamos começar essa parte do milênio. Já vimos tudo isso, né? Não vou recapitular. Os vídeos estão no YouTube, quem quiser. É só ir lá na sequência aí e voltar. Muito bem, milênio. Né? Profecias sobre o milênio. Há não poucas profecias sobre o milênio, eu trouxe apenas algumas, eu não vou explicar de uma por causa do tempo, mas os irmãos leiam e lendo vão observar que ele é a pedra, Jesus é a pedra do sonho de Nabucodonosor, não é? Lançada sem mão humana, que destruiu os outros reinos, né? Se você pegar uma boa Bíblia de estudo, você vai observar essa explicação. Mas Jesus é a pedra, o reino dele não terá fim. Muito bem, Daniel 7, do 1 ao 28, Daniel vê Cristo reinando. Ele vai falar dos animais, né? Mas ele vê Cristo reinando na sua visão escatológica, né? Isaías 11, do 1 ao 16, o reino de Cristo, esse reino milenial é o reino de Cristo, né? Cristo vai reinar, nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai ser um reino pacífico. Parece um pouco contraditório falar isso, mas não é. Os irmãos vão entender ao longo da aula. Um reino pacífico, até para os animais. Os animais vão experimentar da paz que outrora experimentaram. Uma paz em que o leão vai passear com o cordeiro, o lobo com o cordeiro. O leão vai comer grama, né? Está na palavra de Deus. Alguns acreditam que isso não é literal, mas nós acreditamos na literalidade desse texto. Mas o fato é, o que fica claro é, o que não há contestação é, a paz vai ser de tal forma que os animais vão experimentar também dessa paz. Né? Cristo vai reinar.
E aí vai se cumprir Jeremias 23, 5 ao 8, a raiz de Jessé, da raiz de Jessé surgirá um renovo. É como se a planta fosse cortada e daquele caule cortado e seco surgisse um broto de planta nova. Quem é esse broto de planta nova da árvore cortada? Jesus Cristo. Inclusive, Isaías fala que ele é como raiz em terra seca, né? Não víamos nele formosura alguma e etc. Também corrobora essa tese de Jeremias, né? Essa realidade de Jeremias 23, 5 e 8. Jesus, raiz de Davi, né? Descendente da genealogia de Davi, surgirá como esse renovo de Jessé. Isaías 33, do 1 ao 10, a terra será recuperada, eu diria até que parcialmente recuperada, e haverá muita alegria, paz e justiça. Lembremos-nos, desde a abertura do primeiro selo, a terra sofre o juízo de Deus, bem como a humanidade, os seres vivos. E esse juízo de Deus nós vimos ao longo dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, ela fere de uma forma nunca vista o planeta, ao ponto de a geografia mudar. Nós vimos isso aqui. É só voltar lá nas aulas, está tudo explicado lá. Vimos de forma superficial, mas vimos, né? Muito bem. Então, haverá uma recuperação. Se você ler o texto, você vai observar. E haverá grande alegria, paz e justiça. Muitos fazem confusão sobre o período milenial, porque há um texto bíblico, cuja referência eu me esqueci, que fala que volte os braços cansados a ter força, deixe o desânimo, não deixe o desânimo lhe dominar. É Deus falando para o povo judeu que agora vai ser o período milenial, vai ser um período de paz e de justiça e de alegria. Que não precisa mais ficar preocupado, porque eles vêm da grande tribulação sofrendo muito, sofrendo demais. Então é uma palavra de ânimo e de consolo. Olha, não precisa mais ter medo. Agora quem vai reinar é Cristo. Né? Muito bem, então aqui Apocalipse 21 ao 6, eu sempre vou mostrar esse versículo para deixar bem claro para os irmãos que nós reinaremos com Cristo nesse milênio. Vamos nos lembrar dos galardões. Os galardões, nós defendemos aqui, que não são elogios tão somente, como a maioria dos teólogos defendem, né? Não são elogios. Veja bem, eu não estou ofendendo quem pensa que é elogios, eu estou defendendo uma ideia. Por isso que eu falei até que a maioria dos teólogos defendem que é um elogio, né? Nós aqui defendemos que são gradações dentro do reino de Deus, dentro da faixa de hierárquica que o ser humano vai ser inserido. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito controverso e há vários textos bíblicos para citar, mas dentro dessa faixa etária que o homem vai ser inserido, dentre os seres angelicais, haverá uma gradação dentro daquela faixa. Então, nós entendemos que esse galardão são gradações. E para que essas gradações? Para reinar com Cristo. Nesse milênio e ao longo da eternidade, como nós vamos ver na aula de hoje. Então, nesse reino de Cristo, as ordens dadas por Cristo vão ser executadas pelos seres espirituais e também a igreja e os mortos durante a grande tribulação. Não é? E nós vimos aqui que vão ressuscitar também, lá na ocasião da vinda de Cristo. Eles vão ressuscitar com Cristo, 144 mil, e tantos outros que pregaram o evangelho e morreram por amor de Cristo. Nós vimos isso na aula passada. Né? Então haverá gradação e reinaremos com Cristo.
Aí eu abro um parênteses porque é muito difícil para a gente entender isso, mas eu vou tentar trazer aqui um exemplo prático, né? O que acontece hoje? Nós temos a Terra, nós estamos vivendo aqui com o corpo carnal, né? Corpo matéria, e nós sabemos que ao nosso redor e a serviço de Cristo, há todo um sistema de governo do nosso amado Deus e Pai. E esse sistema de governo é executado por seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por exemplo, quem entregou a mensagem da bem-aventurança de Maria foi o anjo Gabriel. Um anjo recebeu uma ordem de Deus e falou: vai lá e avisa a Maria que o que ela está dentro, o que está no seu ventre é obra do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos vários casos. A Bíblia fala em Hebreus também que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Por quê? Porque esses anjos que servem a Deus hoje, eles servem a Deus de acordo com uma ordem hierárquica e divina. Deus manda, os anjos obedecem. Não é? O próprio João foi se prostrar diante do anjo e o anjo falou: não se prostre diante de mim, adora a Deus, eu sou conservo teu. Olha que bonito. O anjo estava dizendo para João, salvo engano era João, não é? O anjo, ou era Daniel, estou confundindo. Mas o anjo estava relatando ali algo divino, hierárquico. Olha, eu sou co-irmão teu. Eu estou trabalhando para esse mesmo Deus que você serve aqui. Isso é muito bonito de ver. Por que eu estou falando tudo isso para os irmãos? Para os irmãos entenderem que no reino milenial, a igreja com corpo incorruptível, um corpo glorificado, estará na terra trabalhando para o reino de Deus, servindo a Deus como, perceba que não falei igual, como os anjos hoje servem. Estaremos às ordens dele, em hierarquias distintas, em hierarquias diferentes, mas estaremos todos salvos, santos, servindo a Deus, reinando com ele no milênio. Isso está em Apocalipse capítulo 21 e 6. Paulo também fala sobre isso, né? Em Tessalônica, a igreja de Tessalônica, né? Então entenda, não tem mistério nenhum nisso. Assim como os anjos atuam hoje, assim como nós atuaremos lá na frente. O próprio Jesus falou, questionaram Jesus: olha, Jesus, eu vou casar com quem lá no céu? Aí Jesus falou: olha, lá no céu você não vai precisar se dar em casamento, vocês serão como os anjos. Perceba que Jesus fala como, não igual aos anjos, como os anjos. Por quê? Porque nós teremos corpo, né, transformado. Esse é um grande mistério, né? Me permita a ousadia, eu acho que os anjos perguntaram para Deus: ô Deus, eu estou brincando, né? Eu estou ilustrando, né? Ô Deus, esse povo da terra, eles têm corpos carnais, como é que eles vão habitar com a gente aqui? Aí Deus falou: não, eu vou dar um presente especial para eles, eu vou dar um corpo transformado. Glória a Deus, né? Nós teremos um corpo lá no céu, mas é um corpo transformado, que nos vai permitir, pelo poder de Deus, habitar, né, entre os seres angelicais. Glória a Deus por isso. Isso é mais uma grande prova do amor de Deus para com o homem, né? Glória a Deus por isso. Muito bem, então, e aqui alguns detalhes importantes, né? Jesus reinará de Jerusalém, tá? Importante falar isso aqui. E julgando de Jerusalém, é difícil falar isso, né? Porque a gente, às vezes, é construído uma ideia um pouco diferente da palavra de Deus. E desfazer isso é muito difícil, né? Mas se você abrir Isaías 11, 3 e 5, você vai ver que, falando do reino do Messias, né? O reino de Cristo, esse milênio, o profeta Isaías vai esclarecer que Jesus reinará. E se você ler lá, ele vai reinar com equidade, os mansos, né? E
e ferirá a terra com vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios, e a justiça será o cinto dos seus lombos. Esse reino vai ser baseado na justiça e a verdade, o cinto dos seus rins, né? Ele vai julgar o justo e o pobre. Deixa eu ver se eu acho a referência aqui. Isaías 2, tá ali, Isaías 2:4, né? E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão a sua espada em enxadões e a lança em foice. Não haverá espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então está falando aqui do reino milenial. O que eu quero esclarecer é: Jesus reinará. O que é um reino? Um reino é um sistema de governo que nós já conhecemos. Qual é a diferença? O rei será Jesus, o próprio Deus reinará. O Deus encarnado reinará aqui na terra. Como eu disse, através dos seus seres, dos seus anjos, da igreja, com o corpo glorificado. Qual é o ponto delicado que eu quero tocar? Haverá pecado aqui na terra, irmão Isaac? Haverá. O que me dá a entender isso? Todos esses textos que estão nessa primeira linha. Se você ler, você vai observar. Né? Até repetir alguns textos aqui, mas enfim. Depois os irmãos estudem melhor. Ele reinará a partir de Jerusalém e a justiça será uma marca do seu governo. Ora, se precisa haver justiça, é porque há erro, irmãos. Isso aí é básico da interpretação. Não é? Se precisa haver justiça, precisa haver correção. Se o reino é justo, é porque as injustiças serão tratadas. Me permita ilustrar. Alguém rouba, vamos supor, um prefeito vai lá e desvia dinheiro público. Hoje, aqui na terra. O que acontece? Ele é condenado em primeira instância, ele recorre à segunda. Ele é condenado em segunda instância, ele recorre à terceira. Ele é condenado em terceira instância, ele recorre à quarta. Eventualmente, lá na quarta instância, ele tem amigos, compadres, telefonemas, ajustes financeiros e ele sai ileso. Eu estou falando em tese, né? Não estou citando ninguém, estou falando em tese para os irmãos entenderem um princípio. Houve justiça? Não. Como será no reino de Cristo? Ele foi corrupto, ele se corrompeu. Automaticamente, olha que lindo, a justiça de Deus virá. E o interessante é que a Bíblia diz, eu não vou ler, que as pessoas vão chegar diante de Jesus e vão falar assim, olha, eu não roubei não. E Jesus vai falar, eu não preciso perguntar para ninguém. Mesmo tendo os meus anjos e a minha igreja reinando comigo, eu não preciso perguntar para ninguém. Eu sei o que você fez, o juízo é esse. E a pessoa saberá que realmente foi assim. Né? Então perceba, irmãos, e isso é um ponto sensível, que no milênio vai ter livre-arbítrio. As pessoas podem fazer o que quiserem. Eu quero desobedecer o rei dos reis. Olha que ousadia. Eu quero desobedecer o rei dos reis, o senhor dos senhores. Pode, mas olha que ousadia. Jesus reinando com paz. A Bíblia diz que Jesus julgará o pobre. Haverá pobre, irmãos, que está na Bíblia. Mas ele não passará fome. Né? Vai ser um reino pleno, mas vai ter pobre, vai ter pecado? Vai ter pecado, mas a justiça será uma marca. Não vai ter terceira, quarta instância para recorrer. Vai ser você, vai ser a pessoa, né, perdão, vai ser a pessoa e Cristo na presença dele, não é? Ou, eventualmente, delegando o juízo através dos seus servos que estarão reinando com ele, a igreja, os salvos na grande tribulação e os anjos do Senhor. Né? Então leiam os textos, é muito bom ler esses textos aí, eu recomendo os irmãos lerem. Né? Muito bem, então eu já falei, né? Está lá, nós reinaremos com Cristo. Os mortos na grande tribulação ressuscitaram quando, na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja vem com ele das bodas do Cordeiro e já vem
com Cristo em seu exército reinando, né? Relembra os irmãos que não haverá guerra física, espada batendo uma na outra, aquela confusão. Onde Deus está, não existe esse tipo de embate. Entenda isso, irmão. Isso é um princípio observado em toda a Bíblia. Onde Deus está, há cumprimento de ordem. Até há desobediência, né? O caso de Satanás. Mas não há guerrinha de espada, de brigando, e eita, será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar? Não existe isso. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por ele. Todos se prostram diante dele, todos obedecem à voz dele, ainda que se revoltem contra ele. Por causa do livre-arbítrio, é possível. Mas não há guerrinha não, viu, irmãos? Não há essa história de, não, aí uma lança bateu na coxa de Jesus e saiu sangue. Não tem isso não. Cristo morreu na cruz e sofreu o que sofreu porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Ele se entregou à morte. É bem diferente, irmãos. Aqui é diferente. Aqui o reino é dele. Ele falou lá para Pilatos, meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. Não é? Porque ele estava dizendo para Pilatos, Pilatos, eu vim pagar um preço, eu vim salvar o povo, para resgatar esse povo para Deus novamente. Agora eu virei para instalar meu reino. Aí vocês vão ver o que é o meu reino, né? E vai ter juízo aqui, viu, irmãos? Vai ter juízo sobre as nações. Tá aí as referências bíblicas, que haverá pecado, mas a punição será imediata. Reino de paz, né? Israel será elevada sobre todas as nações e será a nação capital do mundo, podemos dizer assim. Por quê? Porque Jesus reinará. Jesus Cristo reinará. Israel congregará novamente, as pessoas virão de outros países para Israel para adorar a Deus, não é? E Jesus sentará no trono de Davi, etc. O templo será reconstruído. Né? Os irmãos, se forem para a apostila lá da página 19, vão ver tudo isso. Muito bem. Ao final do milênio, o diabo será solto novamente. E aí, deixa eu esclarecer que o diabo é solto com um propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. A gente pode até não entender agora, mas tem propósito. Tem um porquê, né? Por que o diabo é solto? Para tentar, para provar as pessoas do milênio. Os seres humanos que vieram da grande tribulação com corpos carnais, né, como nós temos hoje, vão entrar no milênio. As nações que forem julgadas e não mortas no julgamento das nações entrarão no milênio. Não é? Entrarão no milênio com corpos carnais, vivendo normalmente. Tá? Muito bem. Por que o diabo é solto? Para testar esse povo. Esse povo, muitos vão nascer, né? Não vão ter experimentado tentação. Pode até que a natureza caída, a carne, tente se revoltar contra o reino de Cristo. Mas ainda não é a influência do diabo, né? Satanás. Ele é solto para testar as nações. E olha que interessante. Mesmo Cristo reinando, um reino de paz e alegria e de justiça, não haverá injustiça. Mesmo Cristo reinando, o diabo convencerá a muitos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Antes que eu me esqueça. 1 Coríntios 15, 53. Esse foi um erro que eu já cometi e eu vou revelar para os irmãos aqui. Eu imaginava que essa sedução do diabo, ela ia alcançar a igreja. E eu estava enganado, né? Há uns anos atrás, eu lendo a Bíblia, eu pensava isso. Ele vai convencer muito que o diabo é ruim e tal. Mas não. Ele vai vir e ele não vai seduzir os salvos com o corpo transformado que estarão reinando com Cristo. Por quê?
Há várias referências bíblicas, eu trouxe talvez a principal. 1 Coríntios 15, 53. Nós não estaremos mais sujeitos, nós igreja, né? Igreja e arrebatados, né? Arrebatados não, e salvos na grande tribulação, não estaremos mais sujeitos à corrupção. O nosso corpo, ele não terá corrupção, ele será revestido de incorruptibilidade. Então, o diabo tentará os homens carnais que estiverem aqui na Terra, a humanidade que estiver aqui na Terra. E, para nossa surpresa, claro, tendo livre-arbítrio, né? Ele levará muitos. Uma multidão se revoltará contra o reino de Cristo. Nós sabemos. O que acontece, eu não botei aí, né? Mas está lá em Apocalipse capítulo 20. O que acontece? Deus faz descer fogo do céu e mata esses revoltados. É a última vitória do povo de Deus na terra. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7, né? 7 ao 10. E aí o diabo é finalmente lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão o falso profeta e o anticristo. Tá? Esse é o fim do diabo. A história dele acaba aqui, em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Ele é lançado lá para ser atormentado. E aí eu repito mais uma vez, não é para atormentar, é para ser atormentado. Né? Muito bem. Então, Tribunal de Cristo. O que vai ser o Tribunal de Cristo? Para isso eu vou ter que voltar lá atrás para mostrar para você aqui. Então, Satanás é solto e vencido para sempre. E há, então, um grande tribunal aqui. Um juízo final. Um grande trono branco. Está na Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15. O que vai acontecer aqui? Mortos infiéis de toda essa história e até antes da vinda de Cristo, estou me referindo lá após a queda do homem, né? Por exemplo, Caim, né? Se não se arrependeu, morreu em desgraça, foi para o Seol, ficou no Seol, lugar de tribulação, lugar de perturbação, até aqui, e aqui será ressuscitado. Todos esses mortos infiéis aqui, desde o Antigo Testamento, né? Estou me referindo a toda a história da humanidade. Eles serão ressuscitados. Irmão Isaac, o corpo vai ressuscitar, como ressuscitou os corpos aqui dos mortos santos em Cristo. Está na Bíblia, irmãos. Nós vamos ler daqui a pouco. Vai ressuscitar, mas vai ressuscitar para condenação. Não para a vida com Cristo. Os corpos serão transformados, mas não glorificados. Os corpos dos santos são glorificados. Por quê? Porque agora eles estão em Cristo. Não é? Olha que bonito. Esses serão ressuscitados, os corpos transformados, para a condenação eterna. Não é? E aí vem o juízo final. Todos ressuscitam e vêm para o juízo final. Os infiéis do final do milênio que se revoltaram aqui contra Cristo e que morreram nesse fogo do céu que Deus mandou, já ressuscitarão para cá. Se ficou alguém vivo infiel aqui, já vem para cá também. Todos estarão aqui infiéis, dentro desse grande trono branco. E eu acho bonito, e eu vou voltar para lá, eu acho bonito porque João disse que é como se você ler depois, você vai ver. Nós não vamos ler, né? Vamos ler só um versículo, então. Tenham paciência aí, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha que interessante. Esse versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse, ele revela que não haverá fuga. As pessoas infiéis que já estavam em tormento terão os corpos ressuscitados e estarão diante do trono branco. E eles vão olhar, imagine aí, irmão, olhando para um lado, quer dizer, imaginar essa coisa não é bom porque é juízo, né? É para condenação, mas para fim didático, né? Olhar para um lado, olhar para o outro e não encontrar terra, nem céu, nem mar, só o trono branco. Não tem como fugir daquilo ali. E aí eu quero abrir um parênteses. Aquele estrupador, aquele corrupto que nunca foi pego, que nunca sofreu justiça, que viveu tranquilamente, viveu até a velhice, aquele corrupto que desviou dinheiro público, né? Infiel a Deus, não se arrependeu, não foi lavado pelo sangue de Jesus, não reconheceu Jesus como sendo salvador da sua vida, vai ressuscitar e vai estar diante dele aqui, para prestar conta de tudo que fez em vida. E aí é o que eu expliquei lá na primeira aula. Esse juízo, essa justiça, esse trono é para julgar. Então entenda, irmãos, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, mas haverá gradação de sofrimento. Todos estarão no mesmo lugar de sofrimento, mas haverá gradação de sofrimento. Por quê, irmãos? Porque Deus é justo. Não tem como chegar diante do trono branco e falar assim, não, eu roubei, mas eu estava fazendo isso aqui. Aí Jesus vai abrir os livros. Eu não vou entrar em detalhe nos livros, mas vale a pena os irmãos estudarem numa boa Bíblia de estudo. O livro da consciência, a própria Bíblia vai ser aberta, o livro da natureza vai ser aberto e tantos outros livros que os teólogos explicam o que é cada um. Há várias divergências, mas o que são esses livros? A prova cabal de que as pessoas tiveram oportunidade, de que as pessoas tiveram chance de ver a glória de Deus, de se arrepender, de fazer essa coisa certa e não fizeram por questão de escolha. Vai ficar provado nesse grande trono branco. Né? As referências estão aí. Para não causar confusão, né? João capítulo 5, vamos ler. João capítulo 5. João capítulo 5. Tem várias referências. Vamos pegar só João capítulo 5, né? Os irmãos podem ler Atos 24 e 15, que fala a mesma coisa. Lucas, João. João capítulo 5. E tantas outras referências, viu? Mas nós estamos remindo o tempo aqui. João 5 e 29. Diz assim a palavra de Deus. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Vamos ler o 28, né? Como gostar do 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Falo eu agora, os santos. Nós estudamos isso. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O que é ressurreição? Nós aprendemos na primeira aula. É quando a alma e o espírito voltam para o mesmo corpo. Ressurreição. Nós vimos a ressurreição parcial, a ressurreição definitiva. Nós estudamos aqui. Né? Então, os infiéis, sim, ressuscitarão. Está na Bíblia. Mas ressuscitarão para ficar diante do trono branco. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, né? Foi julgado por Pilatos, foi julgado por Herodes, voltou a ser julgado por Pilatos e foi condenado pelo povo. É interessante que esse Jesus que antes foi julgado, agora vai julgar. E ele vai julgar com justiça. Glória a Deus por isso. Não é? E aí vem um novo céu, nova terra, já estamos finalizando, né? Agradeço a paciência dos irmãos. Finalizando, então, trono branco. O que vai acontecer após o trono branco? Haverá um novo céu e uma nova terra. João viu, irmãos. Não é delírio, não é nada disso.
João viu. O que a Bíblia fala sobre essa nova terra? Não tem mar. A imagem aqui tem mar, tá vendo? Mas é meramente ilustrativa. A terra, no estado eterno, grave isso. Após o trono branco, o diabo foi condenado e jogado no lago de fogo e enxofre. Não haverá mais natureza caída, não haverá mais pecado, não haverá mais nada disso. É o que nós chamamos de estado perfeito e eterno. Né? Nova terra não terá mar, não haverá pecado, será habitada pelos justos oriundos do milênio. Né? Estes habitantes comerão do fruto da árvore da vida, está lá em Apocalipse 22:2. Ela está na terra, né? Mas ela está escondida por serafins, está lá em Gênesis. Ela vai aparecer novamente, né? E eles vão viver para sempre, porque será saúde para as nações, né? Haverá nações nessa terra, sim, haverá reinos, reis, nações na terra. Mas as coisas serão como lá em Gênesis 1:1. 1:1 não, né? A partir da criação do homem e da mulher, que era tudo perfeito, tá? Aqui é restaurada a comunhão com o homem carnal, o homem de corpo físico, de carne e osso. Aqui será restaurada. Deus reinará, dessa vez sem a carnalidade do homem, sem a influência do pecado, porque, irmão Isaac, porque tudo foi julgado no grande trono branco e extirpado, jogado no lago de fogo e enxofre. Não haverá corrupção da humanidade aqui. O próprio diabo e suas hostes serão banidas, não é? Da existência. Serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Haverá nações aqui na terra, físicas, vivendo, comendo da árvore da vida e vivendo para sempre. Não é? Alguns, grave isso, alguns teólogos dizem que essa nova terra é um outro planeta. Nós não sabemos com certeza. Eu creio que é essa terra aqui. Não vai ter mar, não sei como é que vai ser, mas é uma nova terra perfeita. Inclusive, a Bíblia fala que os desertos darão flores. Acho que é em Isaías, né? Os desertos darão flores e ficarão alegres, mesmo sem mar. Não me pergunte, está na Bíblia, é o poder de Deus modificando a terra. Né? Alguns teólogos dizem, como eu disse, que é outro planeta, não sabemos, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, falar algo do meu coração, não é regra, tá, irmãos? Muitas das profecias bíblicas, a plenitude da profecia bíblica, a gente só vai saber quando se cumprir. Eu sei que é meio difícil falar isso, né? Mas é verdade, irmãos. Uma coisa aqui, outra coisa ali, que a gente fala vai ser assim, vai ser assado. Eu fico imaginando, assim, ilustrativamente, né? Deus rindo da gente, eu falo para ele, não sabe de nada. Tem que orar mais para eu revelar. E é mesmo, irmãos. A gente está orando pouco, não é? Aí Deus fala assim, tem que orar bem mais, Isaac, para eu te revelar isso aí. Por isso que muita coisa do que eu falo aqui, eu falo assim, ó, aqui a gente entende que é assim. Mas você quer descobrir, irmão? É possível. O intérprete perfeito da Bíblia habita em você e em mim. É o Espírito Santo de Deus. Fala assim, Senhor, me revela teus mistérios. Aí Deus vai revelar, ó Isaac, vai ser assim, vou fazer assim. É possível, irmão Isaac? É possível. O Espírito Santo está aqui dentro de nós. Busque. Faça que nem Daniel. Façamos que nem Daniel. Vamos confessar nossos pecados diante de Deus. Tá lá na Bíblia. Vai ver como é que o que provocou Deus mandar Gabriel lá do céu falar assim: vai porque ele é muito amado. Confessou pecados, se humilhou na presença de Deus, se dedicou ainda mais à oração. Ele já se dedicava 3 vezes ao dia, e se dedicou ainda mais.
jejum, vida consagrada. Aí Deus não resistiu, vai lá, vou responder meu filho. Aí o anjo chega, depois daquela guerra, né? Tem que enviar o arcanjo. Vai e envia. Aí Gabriel chega e fala assim, Daniel, homem muito amado. Né? Glória a Deus por isso. João era o quê, irmãos? João era o quê para receber aquela profecia de Apocalipse toda? Esse que é tão bela, tão linda. João era o quê? Muito amado. Daniel era o quê? Muito amado. O desejo era estar perto de Deus. O desejo era estar deitado com o rosto no peito de Jesus. Deus revela grandes coisas àqueles que amam a Ele. Amam de verdade. Procuram agradar a Deus. Deus ama, Deus revela, Deus faz coisas grandiosas. O amor é correspondido, a comunhão é fantástica. Isso é possível, irmão. Como é que faz? Está na Bíblia. Confessa pecado, se humilha, busca a Deus. E Deus vai se revelar a nós. Glória a Deus por isso. Então, tá aí, nova terra. Eu acredito que é essa terra aqui, viu, irmãos? Amém? Eu acredito que é essa terra aqui. Vamos lá. Novo céu. E aí é que vem. Ó, não terá sol. Esse novo céu, irmãos, entenda, é a nova Jerusalém. É onde Deus habitará. Abro outro parêntese. Eu já estou me prolongando, mas se você ficou até aqui é porque você está gostando de alguma forma, né? Essa nova Jerusalém será a habitação de Deus na terra. Na terra não, perdão, a habitação de Deus. Será o tabernáculo de Deus. Deus é onipresente, ele está em todo lugar, mas ele tem uma habitação. Irmão Isaac, Deus está lá no lago de fogo e enxofre? Com certeza. Deus está no céu? Tá. Deus está no céu? Tá. Está na terra? Tá. Está na crosta terrestre? Tá. Está no cosmo? Tá. Está lá na estrela mais longínqua que a gente pode visualizar? Tá. Por quê? Porque ele é Deus, ele está em todo lugar. Tudo que foi feito pelo poder dele. Mas ele habita nos céus. E nesse novo céu e nova terra, ele habitará na nova Jerusalém. E lá não terá sol, porque a luz dele mesmo iluminará. Será a habitação dos seres espirituais, santos transformados, né? A igreja, os salvos, um corpo transformado habitarão aqui. Entenda, irmão, aqui não terá uma caminha para eu deitar e me cobrir com lençol. Não. Aqui será lugar de habitação, lugar de morada. Então eu vou cumprir uma ordem de Deus, eu saio daqui, eu estou ilustrando para os irmãos entenderem, né? E vou cumprir a ordem de Deus. Volto para a minha morada. A minha morada vai ser com Ele. Glória a Deus por isso. Dos santos, né? Será o tabernáculo de Deus, a luz dela iluminará as nações da terra, da nova terra. Então aqui é um outro ponto crítico, né? Que gera muita discussão teológica. O que é que nós cremos? Nós cremos nessa imagem que está aí. Né? Nós cremos que a terra está aqui, a nova terra está aqui. Aqui tem mar, mas vocês entenderam, né? Não tem mar, não. É uma foto meramente ilustrativa. Tá? Não se choquem com as imagens, não, viu, irmãos? É só para ilustrar, para você visualizar, né? Então, nova terra está aqui. Não terá mais pecado. Os reis da terra trarão honra e glória para Deus no tabernáculo. Essa cidade, que é a cidade santa, a nova Jerusalém, se você ler Apocalipse 21, você vai ver, ela iluminará a terra. Porque a Bíblia fala que andarão na sua luz. Os habitantes da terra andarão na sua luz. O próprio Deus será a luz. Luz física, luz de justiça, luz simbolizando santidade, mas luz física também. E a terra vai girando e a luz vai como se fosse um sol, né? A própria Bíblia fala isso, que não haverá sol nessa cidade, é o próprio Deus que iluminará. Então será tudo perfeito,
Mas mesmo sendo perfeito, haverá corpos carnais aqui, né, de carne e osso, vamos dizer assim, sem pecado, como era Adão e Eva na origem, e os seres, vamos dizer assim, celestiais aqui, anjos, igrejas, arrebatados na grande tribulação, com corpos glorificados, cumprindo ordens de Deus na terra. Como eu ilustrei, assim como os anjos fazem hoje aqui. O anjo se materializa ali e fala assim, ó, Deus mandou eu te dizer isso, vai e faz assim. Inclusive, há um grande mistério aqui, porque a comunhão de Deus com a terra física vai ser tão grande, eu esqueci a referência, mas está na apostila da Fatad, se você estudar você vai ver. Vai ser tão grande essa comunhão que antes dos moradores da terra falarem alguma coisa, alguma necessidade, algum pensamento, o próprio Deus já vai responder. Então vamos ilustrar. Vamos supor que alguém deseja, um pai lá tá com o filho, fala assim, ô meu filho, vamos construir aqui um barco. Ou não sei, eu estou usando um exemplo da minha cabeça, né? Aí ele vai pedir para Deus, Deus, me ajuda a fazer um barco, me mostra como fazer. Aí, antes disso, Deus, o próprio Deus vai falar assim, Isaac, vai lá e dá orientação para eles de fazer um barco. Aí eu, ó, pum, saio da Jerusalém Celestial, já apareço na terra, me materializo e falo, olha, Deus já me enviou aqui para responder a sua oração. A comunhão vai ser tão grande que vai ser assim. Vai ser perfeito. Está na Bíblia, viu? Eu perdi a referência, mas como eu disse para os irmãos, é até bom porque incentiva os irmãos a lerem a apostila da Fatad, né? Amém? E aí, esse é o estado eterno. Não haverá mais fim. Nós estudamos, portanto, finalizando, agradecendo aí a paciência dos irmãos que chegaram até aqui, o mapa escatológico da ressurreição até o estado eterno. Eu me eximi de falar sobre o período anterior à ressurreição, né, dos santos e arrebatamento da igreja. Eu não falei do que está antes disso aqui, para remir o tempo. Mas nós falamos aqui dos principais eventos, né? E como eu disse para os irmãos, mesmo não sabendo a plenitude do acontecimento, nós sabemos aquilo que Jesus falou em Apocalipse, no começo. É desejo dele revelar o que vai acontecer aos seus filhos. E Apocalipse fala também que felizes são aqueles que observam isso aqui, ó, os acontecimentos escatológicos, que ficam atentos. Esses homens e mulheres serão felizes, porque está sempre antenado com Cristo. Jesus vai voltar. Nós estamos aguardando isso aqui. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Vigiar, né? Amém? Então, que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.